Que bom, estamos juntos novamente nesta segunda-feira, 28 de agosto, aqui no canal Em Família, para estudarmos a Palavra de Deus. Eu sou Francisco Júnior e vamos estudar juntos a lição que traz o título A Igreja como Noiva de Cristo, parte 1. Vamos orar juntos? Deus amado, Pai eterno, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nos concede a presença do Santo Espírito para abrir as nossas mentes, nosso coração para as lições que Tu queres nos apresentar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa lição, vamos concentrar o nosso estudo na metáfora usada por Paulo do casamento-matrimônio para exemplificar a relação entre Cristo e sua igreja. Nessa que é a primeira parte do estudo dessa metáfora, o autor vai analisar 5 elementos da relação noivo e noiva que se aplicam à relação de Deus com o seu povo. Ao estudar a palavra de Deus, temos sido ricamente abençoados. E nós convidamos você a apoiar o canal Em Família nessa missão de alcançar mais pessoas e abençoá-las pelo estudo da palavra de Deus. Você pode ajudar verificando se já está inscrito no canal e continuar compartilhando os vídeos com seus contatos. Que Deus abençoe você e a sua família e nos dê a todos uma boa semana. Então, nós chegamos aqui na lição de segunda-feira e essa lição tem o título A Igreja como Noiva de Cristo, parte 1. Com esse título, nós já percebemos que a parte 2 vai ser tratada na terça-feira. O estudo da lição de hoje começa com a pergunta número 2, que diz assim: compare Efésios 5, dos versículos 25 ao 27 e o versículo 29, com a menina abandonada de Ezequiel. É uma história que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 16, do versículo 1 ao 14. Você pode ler em casa, é importante você ler com calma para compreender essa história também, fazer o comparativo. E ele pergunta: que elementos dessa história Paulo repetiu em seu esboço? Nós vamos ler aqui o verso 25 do capítulo 5 de Efésios, mas você em casa leia todo o texto. Diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A lição ela pede para comparar esse texto de Efésios com a história de Ezequiel, que é uma história de resgate. Lá uma criança é abandonada e ela é resgatada, ela é cuidada e ela é tratada. Então a lição vai fazer esse comparativo. Os elementos nós vamos estudar e aprofundar a partir de agora na lição dessa segunda-feira. É muito importante a compreensão desse tema, porque o estudo de hoje vai se dedicar a explorar as diversas aplicações dessa metáfora, que é o casamento. Então, assim como na pergunta número 2, em que nós exploramos o texto de Efésios e o texto de Ezequiel, identificando ali os elementos que são repetidos, aqui o autor também vai trabalhar Cristo como sendo o noivo, a igreja como sendo a noiva, e essa é a aplicação de uma metáfora. Então, quais são as aplicações, as lições que essa metáfora do casamento podem apresentar para a nossa compreensão, para o nosso crescimento espiritual? É isso mesmo, Júnior. O autor desenvolve esse tema e coloca esses elementos, e ele diz assim: Cristo é o noivo que? O primeiro elemento é que ama a igreja como noiva. E o autor nos chama a nunca esquecer disso. Nosso relacionamento como igreja e como cristão é baseado no amor que Cristo tem por nós. Dentro desse contexto sobre o amor que o papai levantou, o segundo elemento que a lição traz, ele vai dizer que Cristo entregou a si próprio como dote de casamento. Antigamente, no casamento, o noivo pagava o dote para se casar com a noiva. E a lição vai colocar que Cristo é esse dote.
Diz assim: Cristo pagou o preço máximo pela igreja, como sua noiva, visto que se entregou por ela. E o terceiro item, o terceiro elemento que o autor cita aqui é que o noivo lava a sua noiva, fazendo uma referência ao resgate, à santificação, à purificação que Cristo concede, que Cristo oferece a cada um de nós, a sua igreja, a noiva, né? Ele vai dizer aqui que naquela época, no casamento antigo, as damas de honra, os familiares lavavam a noiva, era um costume, né? Tinha um certo ritual em torno disso, e ele faz essa referência na metáfora do casamento também. Uma referência ao que Cristo faz por nós, a nossa santificação, a nossa edificação. E, Júnior, ainda hoje, né? As noivas em casamentos, pelo menos o pessoal que tem mais um recurso tal, tem um dia da noiva, né? Um dia que ela usa para ir no spa, no salão de beleza, se preparar. Então, naquela época também, a noiva se preparava, outro dia é um momento importante na vida. Assim é com a igreja e Cristo. Cristo está preparando essa igreja, está nos lavando das nossas imperfeições de caráter através da sua palavra, para que nós possamos nos apresentar, usando a metáfora, como uma noiva esbelta, vestida da pureza de Cristo, de sua santidade, de sua justiça. É algo fantástico. Com esse entendimento, nós chegamos aqui ao item 4 dessa aplicação da metáfora do casamento. A lição vai considerar que o noivo comunica a palavra da promessa. Então, nós podemos não estar tão familiarizados com essa aplicação, porque os casamentos hoje são diferentes, um tanto quanto diferentes dos antigos. Mas ele considera que naquela época os casamentos envolviam uma grande negociação entre as famílias, entre a família do noivo, a família da noiva, negociações financeiras, acordo mesmo. Então, essa palavra que ele traduz para a nossa metáfora como a palavra da promessa é um dos itens dessa metáfora. É interessante, né, que no item 3 o papai falou da purificação da noiva. E aqui o item 4 ele vai dizer que essa purificação ela é feita pela palavra de Deus, né? Então, na metáfora, os acordos que eram feitos é a palavra de Deus aqui no caso que vai purificar a igreja, a sua noiva. Isso é muito importante. E esse é um dos objetivos de nós termos criado e estarmos aqui no canal Em Família, estudar a palavra de Deus. É através da palavra que nós vamos conhecer o que é certo, o que é errado, é através da palavra que vem a exortação. E essas exortações, quando atendida no poder do Espírito, é como se estivéssemos tomando um banho, nos lavando das nossas impurezas, das nossas mais palavra, enfim, das nossas mais ações. Por fim, nós chegamos ao quinto elemento da aplicação dessa metáfora. O autor vai dizer aqui que o noivo prepara e enfeita a noiva, assim como Cristo faz conosco. Nós somos adornados, a sua igreja, ela é embelezada pela justiça de Cristo. Através do que Cristo fez por nós, nós somos justificados e a noiva ganha esse status, né, de bela, de gloriosa. Nós chegamos ao final do nosso estudo, nessa lição de segunda-feira, com a compreensão da metáfora que é usada a respeito do casamento. A lição faz ainda uma última reflexão. Como esses versos ajudam a entender o que Cristo sente por nós? Isso nos conforta? Nós podemos usar o espaço aqui do canal para deixar nos comentários como nós nos sentimos a respeito desse amor incondicional que Cristo tem por cada um de nós. Participe! Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.